Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade hoje à nossa aula da semana passada, que foi sobre o sistema digestivo, que eu mostrei para vocês o percurso que o alimento ele faz durante a digestão, quais eram os órgãos, a função de cada um. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as etapas da digestão. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a vocês qual a diferença entre digestão mecânica e digestão química. Então, são esses dois tipos de digestão que nós temos no nosso sistema digestório. A digestão mecânica, como o próprio nome já diz, ela se dá pela quebra e pela diminuição desse alimento. Então, ela acontece na mastigação e na deglutição. Deglutição é quando você engole o alimento, tá? Então, vai quebrar e diminuir esse alimento, ok? Esses processos, né? O processo da mordida, da mastigação, vai quebrar e diminuir esse alimento. E a química é o trabalho das enzimas que estão no suco digestivo, tá? Na boca também, né? A questão das enzimas que estão presentes. Então, na bile, que está presente na vesícula biliar, então essas enzimas elas vão fazer o processo da digestão química. Então, tenho aqui, né? Eu já falei na aula passada, mas vou retomar um pouquinho a questão da mastigação, salivação e insalivação. Então, a mastigação ela faz parte da digestão mecânica, porque vai quebrar esse alimento, vai fazer com que ele diminua de volume, né? Vai formar o bolo alimentar com o auxílio da saliva. Então, a salivação é o processo de produção dessa saliva, né? Nós temos as glândulas salivares que participam desse processo. E a insalivação é a mistura da saliva com o alimento. Insalivação é esse conjunto, alimento mais saliva é insalivação. Então, como eu falei para vocês, tem a questão da lubrificação do alimento, deixar o alimento umedecido, para que ele vire realmente, né, passe de um alimento para o bolo alimentar, porque aí ele vai ser deglutido, né, nós vamos engolir, e aí ele vai direitinho para o estômago para receber a maior parte dessa digestão química, porque aí eu tenho a mistura da química e a mecânica, né? Mas aí quando chegar realmente no estômago, aí ele vai começar, né, mais fortemente esse processo. Então, antes de eu começar a mostrar para vocês, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a cárie, que eu acho que é muito importante, né? A gente conversar sobre, porque nós precisamos dos nossos dentes para a nossa digestão e de dentes saudáveis, não só para a nossa digestão, mas para a nossa saúde como um todo, né? Nós precisamos, e a cárie, ela acontece quando você come algum alimento, né? Porque assim, você come o alimento, você vai engolir o alimento, só que ainda vão sobrar uns restinhos desse alimento entre os seus dentes, né, na sua boca. Então, você precisa retirar esse restinho de alimento com a sua escovação, com a água, né? Você fazendo aquele famoso bochecho, né, como as pessoas falam aí popularmente, fazendo essa limpeza, essa higiene, para que você tenha uma saúde bucal interessante, né? Então, o que é que vai acontecer? Esse resto de alimento, ele vai ficar, obviamente, entre os seus dentes, e ele vai ser alimentos para as bactérias que já estão na sua boca. Então, na sua boca tem as bactérias, tá? E aí elas vão se aproveitar do restante de alimento que você ingeriu para o alimento delas. Então, elas vão se alimentar. E aí, quando acontecer a digestão dessas bactérias, vai ser produzido um ácido. E esse ácido, ele pode corroer os seus dentes, causando a bendita, né, a abençoada cárie e gerando dores de dentes. E aí você tem que procurar realmente um profissional da saúde bucal para resolver o problema. Então, ó, o peristaltismo, né, como eu falei para vocês um pouquinho na aula anterior,
ele vai ser a contração que o seu esôfago vai fazer para que esse bolo alimentar ele seja encaminhado em direção seja encaminhado ao estômago, tá? Então, ó, ele faz essas contrações, na imagem dá pra ver bem direitinho. Na aula passada eu exemplifiquei com as mãos, mas tá aí a imagem bem bonitinha. Então, ele vai fazendo essa contração, contração, relaxando, para que esse bolo alimentar, ele, caia lá no estômago, ok? Então, o processo de quimificação é a passagem do bolo alimentar para o quimo, tá? Então, ele era o bolo alimentar quando ele estava no esôfago, na sua boca, e agora ele vai ser o quimo. Então, como isso acontece? O estômago, ele tem essas paredes que vão se contrair para amassar esse bolo alimentar, tá? E ele vai ter o auxílio do suco gástrico que ele produz, fazendo com que o bolo alimentar ele diminua ainda mais de tamanho, ainda mais de volume, virando uma massa. Aqui é o processo de quilificação, que é quando o quimo ele chega no intestino delgado, recebe duas substâncias, tá? O suco eita, desculpa, gente. Pancreático, desculpa, gente, de verdade, que nós encontramos no pâncreas, e a bile, que nós encontramos na vesícula biliar. Então, ele vai passar, né, daquela massa. Ele era uma massa, né, em formato de quimo, que a gente chama de quimo, e agora ele vira uma substância branca, que nós chamamos de quilo. Aí o processo de evacuação é quando a gente elimina tudo que o nosso organismo não aproveitou da digestão, tudo que a gente não vai precisar, a gente elimina para o meio externo. Vou falar um pouquinho sobre as doenças e os distúrbios desse sistema. Nós temos a gastrite, tá? Que é uma inflamaçãozinha que ocorre no revestimento do estômago. E aí ela ocorre porque você tomou alguns medicamentos ou porque você ingere bebidas alcoólicas. A questão também de fazer o uso de drogas, ou porque você vive muito estressado. Então, o que é que acontece? O estômago ele vai produzir um excesso de ácido que vai danificar as próprias paredes dele. Então, ele produz uma quantidade interessante, a quantidade que é para ser produzida para a nossa digestão, mas aí, quando acontece essa inflamação, ele começa a produzir uma quantidade maior de ácido e vai corroer, vai danificar essas paredes, causando dores, aquela sensação de ardência, de queimação. E tem que fazer exame, tem que tratar, porque realmente é muito perigoso. Nós temos também apendicite, ó, tem aí a fotinha apêndice normal e apêndice inflamado. Apendicite é uma doença que acomete o apêndice, tá? O que é que vai acontecer? Vai acontecer quando no apêndice tiver resíduos de fezes, tá? A gente viu que no intestino grosso as fezes elas vão passando, né, para serem eliminadas. Então, quando eu tenho resíduo de fezes, o que é que vai acontecer? Vai causar uma inflamação do apêndice e essa inflamação ela pode ser tão grave que pode levar o indivíduo à morte. Então, todas as vezes que o paciente ele está com apendicite, quando o médico diagnostica, ele tem que correr e fazer logo uma cirurgia, porque o paciente ele pode vir a óbito. E outra coisa, gente, essa apendicite ela causa muita dor. Então, realmente o paciente ele não tem nem como suportar, tem que fazer cirurgia, tem que retirar. Aí nós temos a prisão de ventre, a diarreia. A prisão de ventre acontece quando tem o ressecamento dessas fezes, o endurecimento, que ocorre quando o indivíduo ele não faz muito uso de fibras na alimentação, não toma muita água. Então, ocorre essa prisão de ventres, e a diarreia é quando ocorre uma infecção no organismo, né? Micro-organismos que vieram de uma água ou de um alimento infectado, que vai dificultar a absorção de água e tornar essas fezes líquidas.